Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus que estamos, amado, analisando ou estudando as parábolas do Senhor Jesus. Hoje eu quero vos falar sobre o rico insensato. Encontra-se no livro de Lucas, capítulo 12, verso 16 a 21. Vou estar utilizando a Bíblia King James, amados. Lucas diz assim: ele propôs uma parábola. As terras de um certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derribarei o meu celeiro e construirei outro ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: alma, tem grandes quantidade de bem depositado para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, beba e divirta-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficará? Isso também acontece com quem acumula riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos à explanação desta parábola. Quando foi que Jesus contou esta parábola? Jesus contou a parábola do rico insensato quando um homem lhe pediu que ele obrigasse o seu irmão que repartisse com ele uma herança. Então Jesus lhe aconselhou sobre o perigo da avareza. Qual, portanto, é o significado desta parábola? O significado da parábola do rico insensato fala sobre a tolice em se preocupar demasiadamente com os bens do mundo, visto que a própria vida é mais importante do que qualquer riqueza. O homem da parábola se achou tão seguro pelos bens materiais que tinha acumulado ou juntado, que se esqueceu de que sua vida estava além daquilo que ele estava armazenado. Então a reflexão que esta parábola nos leva a refletir: a vida de um homem certamente não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus fala sobre riqueza material, que ele compara as pessoas que querem ficar. Ele diz que pessoas que são ricas, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Mas ele não está condenando a riqueza. Vamos tentar entender o que significa esse significado passado de passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Certa vez Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O significado dessa frase tem sido debatido ao longo do tempo e algumas interpretações diferentes surgiram. O camelo que passa pelo fundo de agulha deve ser entendido como sendo uma corda, talvez de pescaria, que passa pelo funil de uma agulha. A ideia é que há muitas dificuldades em fazer uma corda passar por uma agulha, visto só ser possível se desfiá-lo. Quem defende essa interpretação sugere que
A palavra grega traduzida como camelo talvez tenha sido trocado por engano pelas pessoas que copiaram no lugar da palavra grega para corda ou cabo. O camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como um camelo que passa por uma pequena porta. Tudo isso são interpretações que as pessoas têm, amados, acerca do camelo. Pessoas que defendem essa interpretação alegam que a agulha usada nessa passagem se refere a uma pequena porta que havia no muro de Jerusalém e que para um camelo passar por ela seria necessário que ele tirasse toda a sua bagagem e ainda assim ela deveria se ajoelhar e ser empurrado. Uma terceira interpretação sobre este camelo que passa pelo fundo da agulha deve ser entendido como sendo literalmente um camelo e uma agulha, mas uma linguagem figurada para expressar algo que é impossível. Eu acredito que o Senhor Jesus estivesse usando essa linguagem figurada, que é o melhor significado de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. As tentativas em fazer com que primeira interpretação esteja correta não tem encontrado fundamento, nem tem convencido, além de serem completamente descartável à vista daquilo que o Senhor Jesus falou sobre a hipótese de um camelo ser, na verdade, uma corda. Não há qualquer evidência, não há qualquer mensagem bíblica, respaldo bíblico que possa dar evidência respeitável de que tenha havido uma troca de palavra nesse texto. Eu não acredito, amados, que quem copiou a palavra do Senhor, quem transcreveu as Escrituras, possa ter errado no seu texto quanto à possibilidade da agulha ser referência de uma pequena porta em Jerusalém. Também não há índice, não há nenhuma possibilidade que um dia realmente tenha existido ali uma pequena porta, apelidado com essa expressão devido ao seu tamanho, já que a própria Bíblia traz os mapas, traz relato tão contundente falando sobre as portas de Jerusalém. Inclusive fala sobre a porta das ovelhas e nunca se falaram em porta dos camelos. Além disso, porque alguém, porventura, contrariando a lógica de se passar pela porta principais, iria insistir em empurrar seu camelo descarregado pela pequena porta? Essas duas explicações simplesmente parecem se esforçar na tentativa de tomar possível que Jesus estava declarando ser impossível. Portanto, a melhor interpretação é de que Jesus comparou intencionalmente um camelo a uma agulha. O camelo era o maior animal que havia na Palestina e o fundo da agulha a menor das passagens. Então, utilizando uma palavra assim, como se fosse uma hipótese, isso é um recurso onde se aplica um completo exagero no significado linguístico. Jesus utilizou essa expressão para compor seu ensinamento, amado. Vale saber que por muitas vezes Jesus usou esse tipo de linguagem figurada. É uma metáfora também para que pudesse levar as pessoas a refletir. Então, amados, nós temos que ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, nós temos que procurar interpretar da maneira como a palavra de Deus diz. Não há como nós ficarmos levantando hipóteses, querendo criar palavras figuradas simplesmente para florear as nossas mensagens, pois as parábolas de Jesus, elas se completam em si mesmas. As parábolas de Jesus são
portas que se abrem ou portas que se fecham, dependendo da maneira como nós a tratamos. Se nós a levamos em conta e ouvirmos a mensagem das parábolas do Senhor Jesus e abrirmos os nossos corações e aceitarmos elas como sendo uma mensagem oriunda de Deus para nossas vidas, então a porta se abre para nós, a porta da graça, a porta da bênção, a porta da prosperidade, a porta da vitória, a porta da felicidade se abre. Mas se nós a descartarmos e não dermos atenção para as parábolas do Senhor Jesus, as portas se fecham. Então são portas que se abrem e portas que se fecham. Isso é que nós temos que levar em conta, amados. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus, trazido por mim, presbítero Gregório, falando sobre as parábolas do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, amado. Que Deus vos conceda graça e paz. Amém e amém.